Para quem estuda a Bíblia, para quem estuda a teologia, vai se deparar com uma matéria que é muito intrigante e muito boa, por sinal, que é a tipologia. A tipologia, nesse contexto, vai nos trazer uma ligação de alguns fatos que ocorreram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os acontecimentos ocorridos no Antigo Testamento serão de uma forma lembrados ou parecidos no Novo Testamento. Daí a tipologia. E são muitos os fatos tipológicos que ocorreram no Antigo Testamento e que se veem ou que são semelhantes no Novo Testamento. Não vou trazer todos, trarei apenas alguns. E notaremos que desde o Antigo Testamento, a promessa da vinda de Jesus já era anunciada. E dentre uns destes fatos, nós temos a ocasião em que Deus manda pão do céu para o povo no deserto. Êxodo 16, versículo 4. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus é o pão que desceu do céu. João 6, versículo 41. E também nós vemos no Antigo Testamento que os filhos de Israel ficaram 430 anos no Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 40. E no Novo Testamento, o Senhor Deus fica 430 anos sem falar com seu povo. Atos 7, versículo 6. E no período intertestamentário, o Senhor Deus fica sem falar com seu povo por mais de 400 anos. A última vez que isso ocorreu foi com o profeta Malaquias. Moisés, no Antigo Testamento, envia 70 anciãos para ajudá-lo. Números, capítulo 11, versículo 16. E no Novo Testamento, Jesus envia 70 discípulos para pregar o Evangelho. Lucas, capítulo 10 e Mateus, capítulo 10. Moisés se encontra com Deus e recebe 3 sinais quando ocorre o evento na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 até 22. E Jesus se encontra com o diabo e ele lhe mostra 3 sinais. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Moisés é o libertador do povo e Jesus é o libertador do povo. Moisés, a mando de Deus, transforma a água em sangue. Êxodo 7, versículo 14. E Jesus transforma a água em vinho. João, capítulo 2, versículos 7 e 8. O povo de Israel fica 40 anos no deserto. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. E Jesus fica 40 dias no deserto. Mateus, capítulo 4, versículo 2 e Marcos 1, versículo 13. O Senhor Deus aparece em uma sarça ardente para Moisés. Êxodo 3, versículo 2. E Jesus aparece numa luz reluzente para Paulo. Atos, capítulo 26, versículo 13. O profeta Eliseu tinha a dupla unção de Elias. 2 Reis 2, versículo 9. E João Batista tinha a unção e a autoridade de Elias. O profeta Eliseu multiplica os pães. 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 42 a 44. E Jesus multiplica os pães. Marcos, capítulo 6, os versículos 38 a 42. Abraão oferece o seu unigênito a Deus. Gênesis 22. E Deus dá o seu unigênito ao mundo. João 3, versículo 16. Isaac é um tipo de cordeiro. Gênesis 22. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 36. Isaac foi ao altar sem reclamar. Gênesis 22. Jesus foi ao altar, ou seja, para a cruz, sem reclamar. Mateus 27. Houve 3 dias e 3 noites de trevas no Egito. Êxodo, capítulo 10, versículo 22. E houve 3 horas de trevas no Calvário. Marcos, capítulo 15, versículo 33 e Mateus 27, versículo 45. Depois das trevas, morreram os primogênitos. Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E depois das trevas, morreu o primogênito. Marcos, capítulo 15, versículo 37. E Mateus 27, versículo 50. O profeta Jonas
ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. E Jesus fica 3 dias e 3 noites na terra. Marcos capítulo 12, versículo 40. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos novas línguas, com o evento da Torre de Babel. Em Atos capítulo 2, nós vemos novas línguas, com o evento da última festa agrícola de Pentecostes. O profeta Zacarias relata do rei montado em um jumento. Zacarias 9, versículo 9. E Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. Mateus 21, versículo 5. Salomão monta em uma mula até seu trono para ser levantado como rei. 1 Reis, capítulo 1, versículo 38. E Jesus monta em um jumento e entra em Jerusalém e é saudado como rei. Mateus 21, versículo 5. O patriarca Noé solta a pomba pela última vez e esta não é mais vista. Gênesis 8, versículo 8. A pomba desce sobre Jesus no ato de seu batismo. Mateus, capítulo 3, versículo 16. E João, capítulo 1, versículo 32. Moisés fere a pedra, ou seja, ele bate na rocha. Números, capítulo 20, versículo 11. A pedra era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O Senhor Deus usa o seu anjo em algumas ocasiões. Daniel 6, versículo 22. 2 Crônicas 32, versículo 21. Êxodo 33, versículo 2, e etc. E Jesus usa o seu anjo em algumas ocasiões. Atos, capítulo 12, versículo 7 e versículo 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. O Senhor Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, versículo 5. Ele também muda o nome de Sarai para Sara. Gênesis 17, versículo 15. E muda o nome de Jacó para Israel. Gênesis 32, dos versículos 27 a 28. E Jesus muda o nome de Pedro, Mateus 16, versículo 16 até o versículo 18, e também muda os nomes de Tiago e João, Marcos 3, versículo 17. Moisés fica 40 dias sem comer, Êxodo 24, versículo 18 e Êxodo 34, versículo 28. Jesus fica 40 dias sem comer, Mateus 4, versículo 2 e Marcos 1, versículo 13. O holocausto era imolado e queimado fora do acampamento. E Jesus foi holocausto, imolado e queimado pelo sol fora do arraial, ou seja, fora do acampamento, neste caso, fora do templo de Jerusalém. Hebreus 13, versículos 11 e 12. José, aos 30 anos, é o líder do Egito. Gênesis 41, versículo 46. E Jesus, aos 30 anos, começa a sua liderança. No Antigo Testamento, o Senhor Deus manda Moisés erguer uma serpente de bronze. Esta serpente seria a salvação, porque alguém que fosse picado por uma cobra, ao olhar esta serpente de bronze, seria curado. Números 21, versículos 9 e 10. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Filho do Homem que será levantado, e todos aqueles que olhar para Jesus seriam curados. Porque ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 14. Há muito mais tipologias fazendo a ponte, ou seja, a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas estes são alguns dos exemplos de que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento não são antagônicos, se lidos de uma forma correta, se observados e estudados de uma forma inteligente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.